E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais um ChoraCast aí. E dessa vez nós vamos falar sobre traumas, o passado que aprisiona, gatilhos, cultura familiar, cultura geracional. Então é isso aí, você que tá na tua casa e tá nessa mania de botar o feijão em cima do arroz, porque tua mãe te disse que o feijão tem que ser em cima do arroz, cara, tu tá errado. Isso aí pode ser trauma. Pode ser que o feijão seja melhor embaixo do arroz, mas tu tá tão preso no que tua mãe te disse que é certo, que às vezes... Você aí que tem medo de tudo, de pegar doenças, de sair na rua sem tomar banho. Eu senti isso foi Porque pessoal. a sua mãe ou seu pai disse que não pode fazer isso. Gente, acredite, é possível. Eu lembrei de uma história que é engraçada, que um casal, eles, no primeiro momento que eles casaram, foram morar juntos, a mulher deixava o tapete de uma forma no banheiro, e ele toda vez que ia no banheiro deixava de outra. E cara, isso foi, e aí os dois começaram a perguntar um pouco, pô, mas por que tu deixa o tapete desse jeito e o que é isso? Aí ela foi descobrir que ela viveu a vida dela na casa dela com os pais, e lá na casa delas deixava o tapete da forma que ela arrumava, porque existia uma goteira na casa, entendeu? E aí aquilo virou uma cultura, virou algo que veio pro casamento e não sabia nem porquê, mas depois vou descobrir. Então, cara, se você aí tá preso em alguma situação, no seu relacionamento casal, num casal, seja o que for, hoje é o dia de desvendar mistérios. Pô, mistério parece que não é esse programa. É, tô até... Esqueci o nome. Super descobre. Aquele cara que vai descobrir os alienígenas, ele nunca descobre. Olha só, eu lembrei, sabe quem? Do Zé do Caixão, cara. Bom, Zé do Caixão. Não lembro que é o Zé do Caixão. É um programa antigo, meu Deus, cara, mas lembrei disso agora. Mas é isso, meu nome é Andrew, bem-vindo ao ChoraCast. Hoje é um dia de muito choro aqui no nosso programa. Hoje a gente vai fazer jus ao nome do programa, porque hoje é dia de lidar com dedo na ferida, trauma, angústia, medo, então a gente vai chorar de verdade. E é legal que a gente vai chorar com você aí do outro lado. Então isso tudo que você tá vivendo, seja o que for, dentro desse nosso tópico do nosso passado que aprisiona, saiba que a gente também vive de alguma forma. Então o ponto aqui não é não é se a gente vai viver, mas quando, porque todo mundo vive esse trauma, esse problema e essa dor em algum momento. Então bem-vindo ao ChoraCast, eu sou a Mayara. Bem-vindo ao ChoraCast, meu nome é Rafa. Também tenho muitas manias, muitos traumas e tamo aí, tamo junto. E já que o assunto hoje é sério, a gente não tem risadinha, eu já vou começar apontando o dedo pro meu amigo aqui do lado. Pra falar de trauma, eu vou falar do Andrew, porque trauma é com esse menino mesmo. A Bíblia é clara. Antes de colocar o dedo no... Como é que é mesmo? No olho do irmão, ver a trave no teu, né? Como é que é? Eu esqueci o versículo, cara. Tô vendo a trave legal aqui, tô vendo por trás da trave, inclusive. E ele tem outra frase no Facebook, que é enquanto você tá apontando um dedo, tem 4 apontando pra você. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, você vai querer falar. Tá, mas joga aí, meu. Qual que é, meu? Qual que é a acusação? Pelo amor de Deus. O Andrew, ele tem um negócio que é com certeza... Cara, é trauma. Tu pode ouvir os podcasts anteriores, tu vai ouvir os podcasts futuros. É trauma. O menino é traumatizado o resto da vida dele. Ele tem uma frase que ele sempre começa assim. O que eu tenho entendido hoje, o meu entendimento agora, o que eu entendo... E assim, esse entendimento dele dura 2 segundos, tá? Que daqui a 2 minutinhos, 2 segundinhos depois, ele já mudou o entendimento. Pra mim, são 2 coisas nesse caso aí. Uma... Ele viveu com alguém lá no passado que era sempre dominador e que tinha uma verdade absoluta e traumatizou o coitado, então agora ele tem medo de dizer que a verdade dele é a verdade correta. E a segunda opção, que eu acho também é super válida, e a segunda é que ele pode mudar de ideia a qualquer minuto quando ele fala essa frase. Também com uma desculpa, porque olha, se eu mudar de ideia aqui a 2 minutinhos, eu avisei que era naquele momento, né? Não é mais agora. O que é coisa de gênio, tá? É trauma pra caramba, mas é genial, pra mim é genial. Primeiro que, só pra me defender aqui rapidamente, porque... Como diz a Bíblia, não vou dar pérolas pra... Não vai entrar nesse assunto. Ó. Dá aquela cutucada básica, aquele texto, né? Tipo, que meio que... Mas ok. Cara, querendo ou não, em toda a minha vida, quando alguém trazia o conhecimento, até hoje mesmo, quando traz o conhecimento, eu confesso que eu tenho um pé atrás quando o cara se posiciona como se fosse o dono da verdade, porque, querendo ou não, existem opiniões, existem pontos de vista em relação ao assunto. Então, sim, eu peguei uma mania de querer... mania, ou seja lá como se fala isso, mas de quê? De tentar o máximo possível deixar aberto aquilo que eu vou falar, porque é a minha opinião, por mais que eu tenha feito pesquisas, muitas vezes pesquisas da cabeça de um e de outro, mas existem pesquisas também e opiniões que se divergem, então é isso que eu tento fazer, só pra me defender aqui da minha situação, mas era isso, foi assim, basicamente só pra responder aí a minha colega. Minha colega A gente era família até 2 minutos, eu não sei o que tá acontecendo.
E olha, tu não fala do meu marido. Gente, a Mayara, ela tem um costume de idolatrar o vinagre. Tudo ela usa vinagre no quarto dela, gente. E outra, ela tem umas manias de limpeza, não sei da onde. Sabe aquele fato de astronauta? A Mayara deveria andar com um daqueles. Porque ela não sai de casa, seja pra ir na praia, seja pra correr. Ela não sai de casa sem tomar banho, gente. Ela toma vários banhos ao longo do dia. Isso não é trauma, a gente se limpeza, só uma pessoa limpinha. Será que a pessoa se suja muito rápido? Deve ser, sei lá, cada segundo tá sujo. É higiene, você vai na rua, você vai passar por pessoas, você vai encontrar a gente, tem que estar de paninho tomar, tem que estar limpinho. Isso me lembra de um filme onde o cara via numa bolha, porque ele não podia ter contato com a mãe dele e criou dentro dessa bolha, né? Se eu não me engano, era mesmo algo que era só na cabeça da mãe dele. E, pô, coitado do menino, imagina. Então, se você viu esse filme e não sei o nome dele, lembre-se da Mayara. Mãe, você não fez isso, tá? Não fiz. Tô quase chorando aqui, tá? E toda vez que alguém, que o presidente recebe alguma visita, ela tem que limpar a casa de banho. Ela tem umas manias de limpeza, assim. Não sei se isso é um trauma, não sei se aconteceu alguma coisa na infância dela ter saído suja de casa, não sei. Mas por falar em traumas, sou casado com a Rafa que está falando. A Rafa tem um trauma, onde ela se comunica quando ela fala com alguém pra não fazer algo. No final da frase dela, ela larga aquele: olha, eu te avisei, hein? Ai, ela faz isso. E eu me lembro que isso é algo que eu acho que minha mãe fazia também. Mas, cara, é um tipo de comportamento que eu confesso que me irrita. É um espírito maternal falando dentro de mim. Gente, não, pior é que assim, isso gera meio que um pesar, né? Gera uma culpa, tipo assim, quando você ouve isso. É só vocês não virem da primeira vez que eu falo, mas não tem problema. Então, peraí. Então, o que acontece? Quando Deus... Se a gente, vamos pegar aqui, fazer uma correlação. Imagina Deus quando vê nós... Isso é jogar baixo. Quando vê nós repetindo o mesmo erro. Imagina assim, eu te avisei, hein? Sei lá, veio um trovão. De novo, Rafaelinho. Veio um trovão de seu povo. Gente, eu tenho todo o cuidado pra falar de uma forma que não magoa as pessoas. Mas às vezes eu falo, não me escutam. Então eu tenho que frisar, olha, eu já avisei, eu já tinha falado sobre isso. Ah, isso é um trauma, né? De onde que vem isso? Eu não sei se quando eu era criança minha mãe falava dessa forma comigo, eu não sei, porque isso é uma coisa muito de mãe, né? Tem aquele papo de que traumatizado gera trauma nos amiguinhos, né? Gera trauma nos outros, né? Tô já frase. E falando em trauma, hoje o assunto é o passado que aprisiona e basicamente a gente vai falar de todas essas coisas que a gente viveu no passado e que afetam o nosso comportamento hoje. Então, seja um medo, uma angústia, alguma experiência ruim, alguém que falou alguma coisa, Gatilho. algum gatilho, alguma coisa que a gente viveu lá atrás e que hoje nosso comportamento é condicionado por isso. E que não é positivo, né? Porque a gente tá falando de aprisionamento, então são coisas negativas, né? Então, hoje a gente vai fazer, na verdade, jus ao nome do ChoraCast. Então, hoje é dia de chorar mesmo e o que a gente vai fazer é chorar entre a gente e chorar com você aí. Chorar as pitangas. Então, por falar de chorar pitanga, eu tenho uma experiência que me traumatizou e até hoje, parque de diversão pra mim é algo sinistro, cara. Cara, esquece, me chama parque de diversão, eu vou, mas eu confesso que aqueles brinquedos mais radicais, montanha-russa, sei lá o que for, pai, eu não tenho prazer naquilo, cara. O lugar feliz te deixa triste. Não é que me deixa triste, mas eu não tenho prazer de andar naquilo, entendeu? Aquela coisa, nossa, que emoção, eu não consigo... sentir prazer e preciso de ajuda aí em relação a isso, mas por quê? Quando eu era menor, eu acredito que tem a ver com isso. A minha mãe, no parque de diversão, ela teve ali um ataque de pânico numa roda gigante, se eu não me engano, cara. Foi numa roda gigante, foi ridículo, na verdade. E como eu tava ali presente, isso me marcou. Então eu cresci indo em parque de diversão e não conseguindo sentir prazer de andar de montanha-russa, cara, ou seja o que for. E aí o que acontece? Uma coisa engraçada foi que quando eu casei, na verdade a gente tava namorando, né? Eu estava namorando ainda. A gente tava namorando, a gente foi no Beto Carreiro com amigos lá de Florianópolis. Cara, a gente foi, e aí eu me lembro aqui dentro de mim, a Rafa não sabia disso, eu acho. Tu não sabia, né, Rafa? Tu me contou. Ah, tá, eu tinha contado pra Rafa. Mas mesmo assim eu disse, cara,
eu tô aqui, eu vou casar com a Rafa. Eu não vou dar uma de frango aqui, tipo, de ter medo, né? Eu vou e tudo, eu não quero fazer. Eu adoro. Eu, tipo assim, a Rafa adora, ela gosta dessas coisas. Eu disse, cara, quer saber? Eu vou nem que eu morro nesse negócio, mas eu vou enfrentar esse troço. E fazia anos que eu não ia em parque de diversão pra andar, né? Eu já tinha ido em outros parques, mas eu não andei. Eu não andei nesses mais radicais, né? Porque não gosto. Então o que acontece? Primeiro brinquedo, cheguei no Beto Carreiro, era Fire Whip. Como é que é? Fire Whip. É Fire ótimo. Whip. Porque a Roça, ele não gostou. Não, obviamente, né? Cara, então o que acontece? Eu vi aquilo lá, era meio que era solto, eu olhei aquele negócio, eu tava na fila, e aí começou a vir algo interno de mim, meu pai do céu, eu não sei o que a pessoa sai daqui, porque... eu já tava suando frio. Ele foi do 0 a 80, né? Ele foi logo naquela que é só o que ficava no loop. Então, aí eu disse, cara, quer saber, eu vou. E eu no meio da fila, e eu dizendo, pá, vou ter que sair daqui, cara. E eu disse, não, eu vou, eu tava lutando contra mim mesmo naquela situação. Até que a gente chegou, e aí, o que acontece? Qual o lugar que a Rafa e a gente foi? Só no primeiro? No primeiro. A Rafa correu primeiro e eu disse, meu Deus, agora eu vou pro Já céu. sabia da história antes? Agora eu vou pro céu, né? Tipo, eu vou morrer aqui já, sabe? Aí eu disse, cara, me sentei naquele troço, eu só fechei. E disse, eu fechei os olhos e disse, Deus me ajude. E aí foi. O melhor foi a foto, porque eles tinham uma foto, né, do passeio. Eu tava realmente, Você cara... fez a foto ainda? Não tem, a gente não pegou, era pra ter pegado. Mas, cara, eu fui naquele negócio, foi horrível, eu não gostei, não tive prazer nenhum naquilo. Mas a sensação depois de sair do negócio, de pô, eu consegui enfrentar, foi incrível. Com as pernas mole. A gente foi na Big Tower. Vai, tipo, na Big Tower também. Acho que Aquilo ali é horrível. ele gritou de desespero. Foi pior, foi pior torre que eu já fui é aquela. É horrível, cara, horrível, mas o que Eu acontece? O que foi de positivo em relação a esse trauma é que eu consegui enfrentar. Foi bom, mas confesso que ainda hoje ainda não... Hoje não mais, porque antes ali era pra casar, né? Agora que já tá casado, não fez esse esforço. Claro que tem uns parques incríveis, imagina, tem o parque da Warner aqui perto, Ah, aí, vamos lá. nossa, imagina, vários parques. Eu quero ir, claro que eu quero ir. Eu não sei se eu vou andar em tudo, mas vou tentar, sabe? Mas eu quero dizer que esse é um trauma do meu passado que, cara, eu preciso vencer 100%. Imagina, eu vou ter filho, cara, a gente vai ter filho. É verdade. Como é que eu não vou andar com eles? Eu vou dar um jeito. Eu tenho um da Mai, que é a questão das doenças. Ela morre de medo de doenças, de ficar doente. Eu tenho mesmo. Meu Deus, que trauma. Qualquer coisa. Eu claramente tô traumatizada com tudo, porque eu não tô conseguindo nem conversar nesse podcast. Eu tô aqui olhando pra vocês, tipo, apavorada, não sei o que falar. Tá, mas vem da onde essa questão das doenças? Tu consegue entender isso? Não consigo, mas é tipo uma coisa muito noiada, assim. Não sei se vocês já viram que eu ando com uma bolsinha cheia de remédio. Aham. E no trabalho, Oi? Na rua? Qualquer canto que eu vou, qualquer mochila, eu sempre tenho uma bolsa. E é uma bolsa grande, uma bolsa pequena. Eu tenho todos os tipos de remédios possíveis. Pra, tipo, qualquer coisinha que eu sentir, tipo, tá, saca o remédio. Tipo, Saca o remédio. hipocondríaca. Eu não sei, eu acho que minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa com a gente. Então, ela... Cultura familiar. né, cultura familiar um pouco. Então, eu tenho esse lance do tipo, tem que estar preparada. E é uma coisa que naturalmente mães fazem, né? Tem que estar preparada. Se teu filho vai ter alguma coisa, tem que estar ali preparado pra cuidar dele de alguma forma. Eu acho que eu levei isso comigo. Então, qualquer coisa... Tipo, a gente tá vivendo com uma pessoa próxima de nós que tem catapora. Eu tô surtando que essa pessoa tá com catapora e eu tenho que passar, às vezes, perto dela. Isso é muito difícil. Cara, e por falar nisso, quando eu conheci a Rafa tinha um cachorrinho, o Brad, como é o nome dele? O Brad. Cara, esse cachorro era super assustado, parecia que alguma coisa ia acontecer em qualquer momento ele ia morrer, entendeu? Então eu me lembro da Maiara, porque eu me lembro, tipo, sempre assustado, e me lembro esse tipo de comportamento, porque, cara, esse Brad deve ter vivido algum trauma de morte, sei lá, alguma coisa. Ele, na verdade, o nome dele é Brad Pitt, porque ele era muito feio. Meu Deus. E ele ressuscitou, gente. A vida dele é um milagre. Porque ele nasceu morto. E daí ele jogou, sabe? Existe uma técnica de ressurreição. Que tu joga o cachorro um pouco pra baixo, assim. E ele ressuscita. E vocês ainda perguntam por que esse cachorro era assustado. Então, pode ter vindo disso. Mas tem o mesmo... Mas tem o mesmo... Não, tá me comparando a um cachorro. Aconteceu alguma coisa meio de morte, traumação. Mas eu entendo, existe casos, às vezes, onde as pessoas têm, querendo ou não, uma super proteção. Do meu ponto de vista, que vai para um lado que gera medo mesmo na gente. Eu acho que você prepara, entendeu? Eu tô preparada para tudo que acontecer na vida. Se acontecer um apocalipse, alguma coisa, eu tenho todos os remédios. Mas tu não tá preparado emocionalmente. Emocionalmente é outra história. Eu tô falando aqui, eu tô prática.
Prática eu tenho tudo, agora só trabalho. Pensa só, eu já tenho 50%, vocês ainda têm que correr 100%. Eu já dei os 50%, falta mais 50%. Se acontecer um apocalipse, eu gostaria de ficar contigo. Obrigada. Porque provavelmente eu ia ter todos os equipamentos. Ia ter todos os equipamentos. Que ela tem um estoque de água. Ia acontecer. Ia acontecer, chegar, sei lá, os caras do bandidão, sei lá, sei quem for, vão morrer ali, tá louco. Não, eu ia agir igual uma louca e ia afastar eles. Eu tenho todo o estoque de equipamentos. Tenho medicamentos. E tenho as águas, que eu tenho tudo. Vem comigo, Rafa. E tu, Rafa, o que tu tem pra mandar pra gente? Eu também... Na verdade, os meus medos são mais voltados pra... Se alguém me perseguir na rua ou coisas do gênero, sabe? Sempre tô olhando pros lados, ver se alguém tá me perseguindo. Medo de perseguição. Que isso é um comportamento que eu não sei se só nós, mulheres brasileiras aqui em Portugal, tem. Eu vou falar nacionalidade no sentido de que, convivendo com outras nacionalidades diferentes, a gente percebe que a gente tem uma visão periférica e, tipo, de estar atenta a todas as coisas que as pessoas normalmente não têm. A gente é brasileiro. É, exato. Assim, Tu acha? eu acho. Se eu tô andando na rua, eu já sei quem tá na minha frente, já sei quem tá atrás, já vi o carro passando, já vi a lojinha, eu tô atenta a tudo, porque não sei, pode alguma coisa acontecer. A gente tem que estar preparado. Meu Deus. E aqui Eu acho que isso vem do fato da gente ser mulher também. também. Não, porque eu boto meu fone e todo mundo do Bigman, sei lá, do... Pô, cara, tu vive num mundo paralelo sempre. Senão é... Quem é que te atacaria? Você... Eu vou ter que contar uma experiência. Fui pegar o metro esses dias, a Mayara tava comigo no metro. E aí entrou um cara e sentou do nosso lado, do meu lado, na verdade, né? E aí o que acontece? Eu vi que ele não tava muito relaxado e aí eu virei pra ele e disse, cara, relaxa. Não, tu falou escora aí. É verdade, eu falei, escora aí. O cara saiu apavorado, como se eu fosse brigar com ele. Mas ele não foi atrás de você, tu assustou o cara. Quem fala escora aí? Nem eu tinha entendido o que era escora. Escora é o quê? O que é escora? Um cara altão, fortão, assustado, apavorado, com o Andrew, esse pequeno. Foi nossa. Não, ele é tão pequeno, vaga. Ai, cara, mas foi engraçado. Fora isso, também, eu não sei o que acontece, não sei se eu tive alguma experiência quando era criança, não sei. Mas, por exemplo, eu me assusto muito fácil. Será que isso não tem a ver com, às vezes, os caras sem noções que atacam as mulheres, né? Porque existe isso. De alguma história, sei lá. É. Pode ser que sim, eu conheço histórias de pessoas conhecidas que já foram atacadas, assim, na rua. Então, acho que eu fiquei com algum trauma, mesmo não ter vivido aquilo, algum medo. E também de ver outras mulheres vivendo situações assim, né? Principalmente no Brasil. Acho que no Brasil isso chega a ser mais comum que aqui, né? É, eu acho que, e engraçado que às vezes a gente pode ter a tendência de pensar que isso é algo positivo, né? E acho que é positivo em algum sentido, mas isso também, é verdade, é um medo e é uma angústia constante. Então é bom porque a gente tá atenta, mas isso também aprisiona e gera um trauma porque tu tá atenta demais, às vezes no sentido disso gerar um pânico. Então, se eu tô andando na rua, eu já tô assustada. Sim, eu acho que eu não chego a ser nesse ponto. Acho que o que acontece comigo é, por exemplo, se alguém chega do nada em mim na rua, me dá toca no meu braço, eu vou ter uma reação de atacar a pessoa, não sei explicar. Não, isso não acontece, é assim, tranquilo, né? Mas é espontâneo, não é normal. Por exemplo, já aconteceu, eu tava distraída, um amigo chegou e acho que ele tocou no meu braço e eu dei um soco no nariz dele. Mas foi por um reflexo, não sei. É, o cara tem que... que é isso? Eu não sei de onde veio isso. Cara, eu entendo que existem, né, essas questões do nosso passado que geram, sim, medo, geram em nós prisões, posso dizer assim. E, cara, eu vivi algo na minha infância que eu comecei a apresentar trabalhos na escola. E eu me lembro que um dos meus primeiros trabalhos me levou a ter um ataque de pânico. E eu travava completamente o meu corpo e eu achava que ia faltar o ar e ia morrer. E isso por muito tempo, e aí meu pai e minha mãe começaram a orar comigo, até que eu comecei a me sentir melhor e eu comecei a vencer isso. Mas depois, com os meus 20 anos, isso voltou de novo, muito forte, e me fez até não querer sair de casa, sabe? É como se algo ia acontecer comigo, eu comecei a ter muitos medos, ataques de ansiedade, e graças a Deus, Deus foi, sabe, me libertando. Até hoje existem, né, alguns casos onde isso tenta me afetar, começa a vir sugestões na minha mente, começa a vir, sabe? E eu hoje me sinto mais forte, sim, para vencê-los.
mas não foi nada fácil. E eu imagino quem sofre mesmo de ataques de pânico, assim como eu já sofri, o quanto isso é terrível. Mas o que tu acha que desencadeou isso? No meu caso, o que desencadeou, eu acredito que foi um pânico de lidar ali com pessoas, eu acredito. O pânico social, eu acredito. Mas assim, tu viveu na igreja desde cedo, tu sempre teve contato com pessoas. Eu vivi, então... Era uma exposição, talvez? Talvez seja por exposição, porque eu sempre fui alguém mais no meu mundo, sabe? Eu sempre fui, desde novo, querendo ou não, parecia que eu era meio autista, sabe? Eu vivia muito no meu mundo, muito quieto na minha cabeça. Eu acho que quando eu comecei a ter mais contato na escola com pessoas, isso foi gerando em mim dificuldades de lidar com aquilo. Teve julgamentos das pessoas? Elas falavam com seus amigos na escola, faziam coisas. Tu contou uma vez da tua experiência na orelha, né? Sim, mas eu não vejo que eu tinha... Psicólogo. Então foi tucano, velho. Vamos ver se ele fala. Eu não sei exatamente do que era, mas alguma coisa desencadeou isso em mim. E eu não consigo identificar. Eu realmente não consigo identificar. Isso é muito difícil. Pelo menos eu já passei por ataques de ansiedade, já tive problemas com isso e... é uma coisa incontrolável e que às vezes ela afeta a gente de formas diferentes, né? Por exemplo, pra mim eu tinha uma dor de cabeça constante o tempo todo. Eu tinha todos os dias uma dor de cabeça que ela sempre tava lá. E eu só lembrava dela, assim, que ela tava doendo e eu vivia com aquela dor de cabeça ali 5, 6, 7 anos. E eu só lembrava dela, ela ficava muito forte. Remédios não passavam. Eu tinha acabado de conhecer a Deus, tava começando a frequentar a igreja. Então, foi um momento ali muito, muito escuro pra mim, muito escuro. E muitas das coisas que eu sabia, era um pouco, tava ali na época da faculdade, era questão de errar, o medo de não fazer certo, o medo de desagradar os meus familiares, de não honrar a minha família, de não, sabe, ter boas notas, de pegar uma DP, eu era bolsista, então era aquela necessidade de fazer sempre o muito certo, quando na verdade eu não conseguia fazer assim muito certo, né? Então isso me gerava essa pressão toda. E era sufocante. Eu entendo que eu também tinha, e na verdade tenho, essa dificuldade ainda de ter que fazer tudo certo, de ter que ser perfeita, sabe? De não errar. E caminhando com Deus, assim, Ele tem me ensinado que eu sou humana. E sendo humana, eu consequentemente vou errar. E isso é normal, né? Porque nenhum de nós não somos perfeitos, e talvez isso venha, inclusive, de um problema não só do medo, mas também da baixa estima. Talvez, às vezes, vem, claro, antes muito mais forte do que hoje, mas volta e meia ainda tenta vir pensamentos do gênero, sabe? Como se eu tivesse que fazer pra ser, entende? Mas em Deus eu já sou filha dele, e ele me ama incondicionalmente. Então, esse é um trabalhar na mente, né? Uma mudança da cultura da nossa mente, né? Para que a gente absorva essas verdades. E isso tá muitas vezes na nossa mente, né? No nosso racional, e não tá onde? Não desceu pra onde? Não desceu pra as entranhas. Tá ali, né? Essa é a palavra da Maiara, assim. E eu também tenho outros traumas. Acho que a nossa mente, na verdade, é o nosso pior inimigo, né? E, por exemplo... a questão eu às vezes tenho um pouco isso, de necessidade de agradar as pessoas. Não sei, isso vem de uma maneira espontânea. Por exemplo, se eu gosto de alguém, eu movo os céus, eu faço o possível para agradar aquela pessoa. E isso é uma coisa que eu não faço propositalmente, mas faço de forma espontânea, entende? Mas às vezes isso não é bom, porque eu também tenho que saber o meu limite. E porque às vezes eu faço porque eu tenho medo da pessoa me rejeitar. Porque no momento que a pessoa me rejeita, eu tenho uma tendência a rejeitar a pessoa. Se proteger, né? Exato. Se fecha e evita o contato. Novamente, eu também já tô muito melhor nisso, porque é uma coisa que eu trabalho desde criança. Minha mãe sempre sentou comigo, ela fazia uma listinha das minhas características. Olha, tu é... Ainda faz isso, né? A minha mãe é assim, gente. Tu é assim, tu é assado, tu é amada, tu é boa nisso. Claro, tem dificuldade aqui, mas isso aqui tu também, sabe, é uma característica legal tua. Fizeram isso contigo também, né? Porque pra ter essa autoestima toda que tu tem certeza que até hoje estão mandando listinha. No meu caso, a minha mãe sempre foi alguém que me elogiou muito, sempre. Muito? Muito. Cara, isso é fato. Minha mãe sempre me via como se eu fosse o incrível, tipo, sabe? Fazendo as coisas, o the best, sei lá.
Mas, por um lado, foi muito bom. Porque me ajudou a ter realmente uma autoestima. Inabalável, gente. Gigantesca. Vai no céu e não volta, né? Lá em cima. Que é positiva. Claro que eu tenho que tomar cuidado, porque isso pode ir para um lado de orgulho e a pessoa se achar, enfim, alguma coisa que na verdade não é, né? Porque isso é péssimo, né? Ter essa atitude com as pessoas. Imagina, tu se comportar com um grupo de pessoas de maneira orgulhosa, pô, as pessoas vão te ver e não vão gostar de ti, imagina. E é uma das coisas que eu tenho um gatilho que, cara, quando eu vejo alguém agindo com o orgulho e esse orgulho faz com que essa pessoa seja dominadora, sabe? Eu realmente me irrito com isso. Eu não tenho paciência ainda muito pra lidar com esse tipo de pessoa, porque eu não gosto que alguém lide comigo como se estivesse, sabe, sendo meu chefe ou querendo me dominar. Eu fico irado, sim, fico irado em relação a isso, e é algo que Deus está trabalhando no meu coração, que eu tô tentando vencer, e é um gatilho, sabe, emocional. É engraçado como que diferentes comportamentos afetam a gente de forma diferente, porque quando eu tenho um relacionamento, quando eu tô convivendo, ou encontro uma pessoa que ela é dominadora, o que acontece pra mim é justamente o oposto, eu não me irrito, eu me coloco pra baixo dela e, tipo, eu sinto uma necessidade de culpa, eu preciso... E aí eu busco tentar meios de agradar aquela pessoa, porque eu me sinto culpada sob o domínio dela, sabe? Sim, isso é muito louco, né? No meu caso, eu também acabo por reagir da mesma forma que o André. Porque se alguém tenta mandar em mim de uma forma dominadora, assim, pra mim isso também é um gatilho. Eu faço totalmente o oposto. Não, isso é muito verdade, porque às vezes... Não, isso é muito verdade, porque às vezes aqui a gente tenta falar alguma coisa, a gente vai chamar pra alguma coisa, e se a gente insiste muito, eu agora já sei, eu não insisto muito, porque se a gente insiste muito, você vai direto pro outro lado, e tipo, como a gente já se conhece, que é muito legal Sim. também, gente, o lance do ChoraCast, como a gente já falou antes, é que a gente é meio que família, amigos, e a gente convive muito, muito, muito próximo do outro, então a gente conhece as manias, a gente aponta os dedos, assim, no sentido de, meu, já percebeu que tu tem esse gatilho? E a gente tenta se corrigir. Sim, é verdade. O que basicamente também é a nossa intenção gravando esse episódio hoje, né? Da gente falar as coisas e também entender que você aí do outro lado também pode contar com a gente nessa conversa gigantesca de gatilhos e outras coisas. E acontece muito com a Rafa. Eu acho que eu reajo dessa forma porque por uma questão de pressão. Quando eu me sinto pressionada, eu acabo por ir fazer o oposto do que aquilo que a pessoa tá me pressionando pra fazer. Então o lance agora, acabei de aprender. O lance então eu te falo, o que eu não quero que tu faça, pressiona pra tu fazer o que eu quero que você faça. Na verdade, é tudo técnica. Assim, pode parecer assustador, mas existem técnicas que são assim mesmo, sabia? Pra fazer a pessoa fazer o que tu quer. Tem gente que é especialista nisso. Ai, que pesado. Não, mas existe gente que sabe lidar com Técnicas de persuasão? Ai, não, isso não deve ser depois. Comigo funciona o oposto. Já tentaram fazer comigo, não funciona, gente. E falando em gatilho também, hoje a gente teve um gatilho super legal aqui com o André quando a gente tava conversando na sala, né? A gente marcou de conversar, sentamos bonitinho no sofá. Era uma conversa, assim, importante. Deu 30 minutos de conversa, menos, o André resolveu começar a jogar um videogame, do nada. E a gente só ouviu o cliquezinho do mouse, frenético. E aí, tipo, como assim, cara? A gente não tá aqui conversando. E aí, o mais legal disso é que outro gatilho que ele tem. O André, ele às vezes tem uma dificuldade, né? Você tem uma dificuldade, às vezes, de assumir talvez o erro, alguma coisa nesse sentido. Porque, assim, isso é um outro gatilho que ele tem, porque normalmente quando a gente tá conversando, o André é o primeiro a falar, não faça outra coisa, presta atenção na conversa, foca, gente. E aí, em vez dele, tipo, entender que ele tava errado, ou que, tipo... Ou só pedir desculpa, né? Gente, já tinha acabado. Se ele pedir desculpa, a gente foi mal, viajei, fiz outra coisa, né? Foi mal. Não, aí ele ficou, tipo, mas é porque vocês estão divagando, já estamos gastando muito tempo, tipo, 30 minutos, amigo, isso vai levar muito tempo. Mas assim, só pra me defender em relação a isso, é que sim, eu divaguei, sim, Cara, eu simplesmente me esqueci que eu tava na conversa com vocês. Porque começou a falar e sim, eu tenho o comportamento de querer que as coisas sejam objetivas o mais rápido possível. É um erro, eu entendo, é um erro. Eu entendo que foi ali o erro de não, me desculpe, eu estou errado. Eu e a Rafa, a gente chorou por uns 40 minutos até ele falar, gente, tá bom, desculpa, eu errei. Sim. Não, eu assumo os erros, mas depende. Depende, sabe o que acontece? Tá rolando uma troca de olhares aqui incrível entre os dois. Qual é o caso de não assumir ou assumir? Eu assumo os erros.
é que eu acho que eu tive muitas más experiências com pessoas que se colocaram num papel como se fossem donas da verdade, entende? Sabe quando julga de maneira implacável sem ter um bom senso em relação à situação, o caso, e aí te coloca num papel como se tu fosse culpado, entende? Culpado em tudo. E pra ser sincero, eu não vejo que é assim. E pra ser sincero, eu não vejo que muitas das situações que acontecem nos relacionamentos entre os seres humanos, entre as pessoas, é só um lado que tá culpado. É só um lado que é o errado, entendeu? Porque eu vejo que existem os dois lados. Depende. Sempre depende. E que ele tá pegando a frase do Facebook, que é aquela, é uma via de mão dupla o relacionamento, né? Já que a gente usou umas frases de Facebook, ele tá usando mais... Mas olha, tem situações que tem sim só um lado errado. Sim, eu concordo. Com certeza tem situações. E acho que nunca nada a gente pode generalizar. Quase nada. Outro gatilho. Mas uma das coisas que eu tenho entendido é, agora cada vez mais com Deus, que eu tenho que olhar o que eu fiz de errado, tenho que assumir essa responsabilidade por aquilo que eu fiz. E se a outra pessoa não consegue entender ou enxergar, não cabe a mim querer forçar ela a entender pela força, entendeu? Pela minha força do pensamento, de palavras agressivas, seja o que for, porque isso, cara, é bem comum, sabe? É bem comum. As pessoas querem que o outro aceite de qualquer forma que ela tá, sabe, que aquilo que ela tá fazendo não tá certo, mas às vezes a pessoa não tá entendendo que ela não tá certa. Ela não tá conseguindo compreender, e não é pela força que tu vai mudar o pensamento da pessoa. É você que vai mudar o pensamento da pessoa, Deus não tem poder, ele não querer mudar, vocês compreenderam, isso é muito difícil, não tô dizendo que é fácil, mas... A gente consegue mudar nós mesmos, né? Olhar as nossas dificuldades, pedir perdão quando a gente erra e pedir ajuda pra Deus mudar as nossas dificuldades internas. O outro a gente não consegue, né? De vez em quando você não consegue interpretar o outro também. Exato. E também é super importante, eu sei que às vezes a gente tá no meio de situações difíceis, mas a gente tentar olhar as situações de fora pra ver, olha, será que realmente eu fiz isso? Ah, será que aquela pessoa... o que aquela pessoa fez não foi legal e tal, né? Mas eu vou tentar, vou fazer o certo porque é eu com Deus, né? E a pessoa com Deus. Então. Isso é um ponto que a gente vai chegar depois também. A outra questão é a gente também perguntar, tipo, ter uma terceira pessoa que é neutra, ou às vezes, tipo, eu fiz isso, o que você tá... Você acha que eu faço isso? E às vezes a gente faz isso muito também, né? Hoje mesmo eu perguntei, né? Eu faço isso, você viu? E aí, sim, tu faz. Isso sim, tu faz. Reforçando, você faz. Sempre. Muito bom. Tem um livro super interessante que eu li sobre como lidar com pessoas difíceis, né? E nesse livro ele fala que existem pessoas que são contornáveis e pessoas que são incontornáveis. As pessoas contornáveis são pessoas que tu não tem aquela intimidade, né? Vamos dizer assim, pessoas que tu tá, às vezes, num contato mais superficial, na rua, no ambiente de trabalho. Tu não tá ali, tu não tá morando com aquela pessoa. E tem pessoas que não tem como... Cara, não tem como não contornar. Como, por exemplo, sou casado, não tem como agora simplesmente, sabe? Já era rápido. Não estar com... Não. Então o que acontece? Ele fala que nas pessoas que são incontornáveis... Não. Ele fala que nas pessoas que são contornáveis, ok, ela não vai, sabe? Ela até pode ter um comportamento difícil, mas vai até certo ponto, ao limite, né, da relação. Então, tu consegue lidar melhor. Mas quando é alguém que tu tem uma intimidade, alguém, por exemplo, que tá casado com aquela pessoa, e a pessoa tem um comportamento e ela repete esse comportamento, cara... É algo muito difícil, é difícil de lidar com alguns tipos, porque cada um tem uma cultura, cada um tem os seus gatilhos, os seus traumas, o seu passado, coisas que tá preso, né, tem dificuldades. A sua cultura. Exato, então é algo que exige misericórdia, paciência, exige o que ela falou, de que eu tenho que olhar pra mim, sabe, eu tenho que olhar o que Deus quer que eu faça, como isso agrada a Deus o que eu faça, e a outra pessoa, se a pessoa não tá aberta pra que eu fale, cara... Tu vai ter que ter realmente muita paciência, tem que pedir a Deus em relação a isso, mas só pra falar mesmo sobre esse livro, sobre esse assunto. Os frutos do Espírito, né? Mansidão, paz, longanimidade. Os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito, né? A mansidão, paz, amor, longanimidade, domínio próprio, paz, domínio próprio. Mansidão de novo, paz. É exatamente isso.
Inclusive, tem uma outra passagem na Bíblia que fala sobre a gente deixar para trás a nossa antiga cultura, né? A forma como nós vivíamos antes de conhecer Jesus, né? Que é Efésios 4, 22 a 24, que fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Viu, mano? Aí, apontando pra todo mundo, pelo amor de Deus, cara, só acusações aqui. Eu tô igual agora, tô me sentindo naquele tribunal, tô sentado lá, os caras estão julgando. Existem vários advogados. Qual é o nome do advogado que acusa? O acusador? É Satanás. Sim. Eu estou dando um exemplo que eu estou me sentindo no... Mas é isso mesmo, eu tô te botando de frente com o teu trauma. Você tem problema com pessoa abusiva, dominadora, que aponta o dedo. Tô fazendo isso aqui, quero que eles superem isso, entendeu? Mas e da Maiara? Falando nisso, é importante, a Mai tem alguns Alguns? gatilhos. Muitos gatilhos. Vou falar só alguns pra não estar ocupando do podcast. Eu tô me sentindo atacada nesse momento. Que tem algumas atitudes, eu não sei se já parou pra pensar. Talvez até ela Medo do chateada que vem. comigo. Mas são parecidas com as minhas, inclusive. Vai ser ruim. Vai ser ruim por quê? Não entendi. Por exemplo, a questão da baixa estima. Tu tem dificuldade pra se enxergar. Tipo, tu tem muito potencial, mas tu não consegue enxergar todo esse potencial que Deus te deu. Assim, em vez de que tu se enxerga de uma maneira distorcida da verdade. E também, eu tinha colocado aqui necessidade excessiva de tomar banho. Já foi. A necessidade de agradar os outros. Às vezes, por exemplo, a gente recém conheceu uma pessoa. A Mai, ela dá tudo dela pra agradar aquela pessoa. Tudo dela. Tudo que aquela pessoa fala é incrível. Tudo que aquela pessoa é incrível. Mas eu sei que ela não passa por mal e eu imagino que isso traz um desgaste, né? Porque... Da onde que veio isso? Cri. Eu tô com vontade de chorar aqui, não... Eu não falei que eu tenho essa dificuldade. Mas não, no meu caso é diferente, porque não é com pessoas que eu sempre conheci. É com pessoas que eu gosto. Então o seu caso é melhor. Mas é uma coisa interessante. Mas assim, o que acontece normalmente quando eu conheço uma pessoa nova é que eu quero que essa pessoa se sinta confortável. E aí eu acho que vem de outro trauma, porque eu acho que talvez mais nova, eu nem sempre me sentia parte dos grupos. Então quando tem alguém externo chegando, eu quero que aquela pessoa se sinta o mais confortável possível no nosso meio. Eu quero que ela se sinta feliz, que ela dê risada, que ela queira voltar. Então eu às vezes vou. E quando termina, ela tá exausta. Tô exausta. Isso cansa, porque cansa, né? Cansa. Dedicar muito ao outro cansa, assim. Então, mas deixa eu te perguntar, então tu não se importa com a maneira como uma pessoa tá te enxergando? Não, isso também, isso é uma outra questão. Mas isso não necessariamente só nesse contexto. Pode ser em qualquer contexto da minha vida, me importa. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em Deus já, que é o temor aos homens e não o temor a Deus, né? Então, quanto as pessoas, elas me afetam. Tem até um livro que eu tava lendo sobre isso, que é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Inclusive é um livro que a gente... Nossa! Aquele que o André comentou é um livro que tá por vir aí pra nossa produção, e esse também tem um livro que a gente deveria... É interessante, não? Sim. E tem um outro ponto que eu acho que é uma dessa coisa aqui que temos dificuldade. Eu falei um de cada um e aqui eu tô sendo atacada. É que a gente esperou pro final, né? Eu tô falando de mim também. A culpa. Fala uma coisa que às vezes foi positiva ou foi uma coisa pequena, nada a ver, e tu fica matutando aquilo te dá um desgaste mental. Inclusive, às vezes tu tá com dor de cabeça porque tu pensa muito naquilo. Eu sou parecida contigo. Só pra falar nisso, esses dias na cozinha tava a Rafa e a Maiara. E aí a Rafa tem um trauma que é o quê? Ela quer, de qualquer forma, que a pessoa ela se livre, sei lá, de algo que ela possa ter contra a Rafa, né? Algum sentimento, uma mágoa, seja o que for. Então ela quer de todas as formas saber, comprovar que, cara, a pessoa tá 100% livre, tá tudo certo. E a Mayra não, a Mayra já é aquela pessoa que quer o quê? Quer sempre agradar. Então ficou aquele looping. Ficou um looping entre a Rafa, tipo... É porque eu acho que eu fiz algo, não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu fiz algo e daí eu fiquei pedindo perdão 1000 vezes. Eu tenho essa dificuldade, eu peço desculpa 1000 vezes. 1000 vezes.
E aí? Enquanto eu não tenho certeza que a pessoa me perdoou totalmente, eu continuo pedindo perdão. E a Mayara, enquanto isso, querendo de todas as formas agradar, né? Dizendo que tá tudo bem, tá tudo certo. Cara, ele ficou nesse louco, já não tá mais, tá na cozinha lavando louça. E disse, meu Deus do céu, cara, eu vou dormir. Ficou aí, ficou um tempão nisso. Porque eu queria deixar a Rafa tranquila, dizendo que tava tudo bem, porque eu queria que ela se sentisse bem de novo. E ela tava se sentindo culpada, me pedindo desculpa. Então a gente ficou um tempão nisso. Gente, eu fico imaginando agora as pessoas ouvindo o nosso podcast, pensando, meu Deus, esse monte de gente com problemas mentais, cheios de problemas, cheios de traumas. Mas, gente, todo mundo é afetado de alguma forma. É assim, o que eu vejo em relação a isso, né? As pessoas têm problemas, nós temos problemas. E uma das coisas que pra mim é um gatilho também, é um gatilho que me incomoda, me irrita e até eu tenho uma certa aversão em relação às pessoas. Não que eu odeie as pessoas, entendeu? Mas eu não... Eu só não gosto das pessoas. Eu não gosto muito desse comportamento na pessoa. Que é o quê? Daquela, sabe? Daquela capa ou daquele estereótipo de perfeição, entendeu? Porque tem gente que acaba indo por uma linha como se não tivesse nenhum problema, nenhum erro. E isso é muito ruim. E até no nosso meio cristão existe, infelizmente existe isso, como se fosse, pô, o cara é um ser mais espiritual, entendeu? Eu entendo que existe gente mais madura, claro que existe, eu tô falando disso, claro que existe gente. Mas quando a pessoa, ela se comporta lidando com outras como se fosse 100% perfeito, não fosse gente, sabe? Não fosse pessoa. Superior. Como se fosse superior, isso pra mim é muito esquisito e pra mim acaba perdendo a credibilidade, entendeu? Porque é mentira. Desculpa, mas uma pessoa que não teve problemas, mesmo que nesse momento ela esteja bem, em algum momento ela já teve dificuldades, e porque a vida é assim, né? Não, é uma mentira uma vida perfeita. E o que acontece? Esse tipo de comportamento afasta pessoas, que não afasta, a pessoa acaba se cansando de ter uma relação onde, cara, é isso então, só eu sou o problema sempre, sabe? Por exemplo, eu digo por mim, gente, eu sou uma pessoa que senta pra conversar comigo, eu até me abro demais, eu falo demais. Mas se eu sentir que a pessoa não tá se abrindo comigo, ou que a pessoa quer passar uma imagem de que ou simplesmente não confia em mim, ou quer passar uma imagem de que ela é super espiritual, perfeita, eu não me abro. Eu simplesmente não crio um vínculo com aquela pessoa. Querendo ou não, uma relação quando tu constrói com as pessoas, ainda mais agora quando você ouve o ChoraCast, né, você vê que, querendo ou não, nós aqui na casa a gente se conhece cada vez mais, os defeitos, as qualidades, e assim, na minha opinião, isso é ter um bom relacionamento. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento, a gente tem que ver mesmo. Isso é relacionamento, falou. É isso aí. É isso que eu entendo que é vida na vida, sabe? E é isso que eu vejo que Deus espera de nós, sabe? Como igreja, como família, né? Que a gente tenha misericórdia dos outros, se ajude. Cara, e eu vejo que esse comportamento de, sabe, de ser mais espiritual ou não, tem afetado até as próprias relações na igreja, até de cumprir aquele mandamento, mas aquele versículo que fala para confessem seus pecados uns aos outros e orem para que sejam sarados. E pra ser sincero, e isso hoje em dia numa igreja existir, cara, é muito raro. É muito raro um ambiente de confiança, um ambiente de misericórdia, onde a gente, sabe, a gente tem, sabe, essa liberdade de poder saber que eu tô contigo, sabe? Eu entendo. Crescer junto, falar eu errei, mostrar suas falhas. Isso, eu entendo que existe disciplina, claro que sim, existe sim disciplina na igreja, tem que existir. Mas isso é entre a pessoa e a outra pessoa que tá disciplinando, né? Não é uma coisa que vai sair dali. E eu penso que pra tu disciplinar outra pessoa, tu tem que ter uma relação com aquela pessoa. Eu acho que é mais na linha, talvez, de que as pessoas, elas não se mostram falhas. É como se todo mundo fosse um super-herói e ninguém errasse. Na verdade, a gente é um erro constante, assim, a gente é pecador. A gente comete falhas, a gente tem traumas, a gente tem problemas, às vezes a gente passa uma imagem que não é verdadeira, né? E quando a gente fala, então, a gente tá falando, né, desse passado que nos aprisiona, desses traumas, desses medos que mudam e que mexem com o nosso comportamento hoje, fazem com que a gente tenha comportamentos que não são tão positivos, assim, mentalmente, para nossa saúde, são desgastantes. E eu acho que o problema disso, muitas vezes, é que a gente gasta mais tempo sofrendo com a coisa, sofrendo com essas experiências, do que aproveitando Cristo, do que aproveitando a liberdade que a gente tem em Cristo. Eu não tô dizendo que isso é uma coisa fácil, porque não é. Mas o que é passado, passou.
Então a gente talvez devesse se preocupar mais com o hoje, com aquilo que Deus nos está mostrando hoje, aquilo que a gente pode aproveitar dele. Uma vez eu vi uma ilustração, que foi inclusive o Iago Martins colocou, ele falou de uma comparação da sombra e da coisa em si. Ele falou que ele deu uma ilustração de uma mãe, estava esperando o filho chegar da escola, e que ela via sombras vindo, e ela sempre achava que era o filho dela descendo do ônibus, e via uma sombra, até que uma dessas sombras é de fato o filho dela. E aí o filho entra em casa e tal, e em vez dela ir ficar com o filho e se alegrar que o filho chegou em casa porque ele estava atrasado, enfim, poderia ter acontecido milhares de cenários, ela continua na janela olhando a sombra. Então olha que ilustração legal, a gente às vezes está vendo a sombra da coisa e não está vivendo a coisa em si. Então às vezes a gente está preso no nosso passado, preso nas nossas angústias, preso nesse medo, nesse trauma, e não vivendo a coisa em si, que talvez é a vida hoje com Cristo, vivendo desfrutando da vida com Cristo hoje. Um bom exemplo disso é Paulo, né? Imagina, Paulo era um cara que matava pessoas, ele era um cara que tinha vários problemas e olha o que Deus fez na vida dele, transformou esse cara e ele escreveu aí vários livros do Novo Testamento. E ele era um cara que, se eu não me engano, ele falou, né, eu combati o bom combate, foi ele que falou, combati o bom combate, sim, completei a carreira. Isso, então dá pra ver que era alguém que, a partir do momento que teve um encontro com Cristo, ele entendeu aquela questão de que, agora a minha vida em Cristo é outra. Então aquilo que foi. Claro, não tá claro na Bíblia, isso é só coisas da minha cabeça, eu acho que não foi fácil ele lidar. Imagina ele lidar na mente dele com pessoas que ele matou. Talvez vinha, até tem um filme sobre Paulo, né, que mostra ele na cadeia, tipo, sonhando com as pessoas que ele matou, meio que tendo, conflitos ali com ele próprio. Eu acredito que não foi fácil pra ele, mas ele foi um cara que é um exemplo de superação. Porque o se perdoar também, tem pessoas que têm dificuldade pra se perdoar, né? E tem algumas passagens que falam sobre isso, inclusive vou trazer uma aqui que é 1 João 1,9, que fala que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E então, quando a gente faz algo que a gente vê que é errado, a gente pede perdão, às vezes, ao invés de a gente ficar aceitando aquele pensamento de culpa que vem na nossa mente, a gente tem que lutar contra aquilo, utilizar a palavra que é a nossa espada, né, o instrumento que Deus nos deixou para vencer as tentações, porque a culpa é uma tentação, a rejeição é uma tentação, a falta de perdão, tanto em relação a nós quanto em relação a outras pessoas, é uma tentação, né? É uma escolha a gente decidir não perdoar, a gente decidir ficar alimentando aquela culpa, aqueles sentimentos, né? E às vezes não vai ser uma coisa mística, ou é prático, né? O próprio perdão é prático. Esse é um exemplo de muitas das coisas que a gente tem. Por exemplo, e agora é muito vozes da minha cabeça, tá? Por exemplo, às vezes a sensação que eu tenho é que Deus já abriu a portinha da gaiola e tá chamando a gente pra fora. E eu abrir a portinha da gaiola é a palavra que ele deu pra gente. A gente já tem aqui a solução, digamos assim, das coisas. E a gente gosta de fechar a portinha de novo. A gente esquece o quanto a palavra tem poder. Sim, e o importante é tomar consciência da presença de Deus. E aí eu pergunto pra vocês, então como que a gente pode se livrar dessas coisas? Eu penso, quando eu vejo a palavra, que existem certos princípios, né, que nós precisamos cumprir para que a gente possa cada vez mais ver essa liberdade, porque, querendo ou não, a palavra liberta, né? E ver essa liberdade em nossas vidas. Uma delas é tempo. Eu acredito que tem coisas que demandam tempo. Outra é a palavra, igual vocês falaram, que nós devemos sim nos alimentar dessas verdades. Quando vem a mentira, quando vem ali na nossa cabeça, a gente não deixa com que ela tome conta, né, do nosso pensamento, mas sim que a verdade de Deus tome conta. E a outra é também andar com pessoas cristãs que te acompanhem, que orem com você, que ajudem diante das situações, dos traumas que você tem. E eu penso também que você precisa cada vez mais ter a humildade de olhar para si próprio e esclarecer, sabe, quais são os traumas, o porquê desses traumas, sabe? Saber lá na raiz o porquê disso. Porque isso é importante, vai te ajudar, sabe, a ter clareza e a saber como lidar melhor com a situação. E essa humildade para se enxergar e para pedir ajuda também. Isso que você falou para mim é fantástico, né? Ter pessoas maduras, pessoas idôneas, pessoas com quem você possa sentar e conversar e falar, e abrir o jogo e pedir ajuda.
Porque às vezes você precisa de alguém que esteja ali contigo caminhando para se livrar desse trauma, desse pecado, dessas questões todas. E entender que às vezes tu não vai ser livre instantaneamente. É algo que é um processo. Por exemplo, eu tenho dificuldade, Rafaela, também, mas o problema, eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas. Então, graças a Deus, eu já estou muito melhor. Mas eu já tive um problema uns anos atrás de ter que perdoar alguém e foi algo que decidi, ok, hoje eu decidi perdoar. Amanhã vem um pensamento e se eu não cuidar, aquele pensamento vai se transformar, vai tomar conta de toda a minha mente, porque a nossa mente, ela tem uma cultura de pensamentos. Ela já está acostumada a ter determinados pensamentos. Se a gente não lutar contra aquilo diariamente, mês a mês, até realmente mudar e Deus nos libertar daquilo, aquilo vai tomar conta de nós, entende? A palavra é algo que vai entrando em nós, vai nos transformando. E quanto mais a gente passa tempo com Deus, conhecendo a palavra dele, utilizando ela nos momentos, por exemplo, que nós somos tentados, entender o que é tentação, né? Porque, por exemplo, se vem um pensamento contra alguém ou um pensamento de mágoa, isso é tentação, gente. Porque não perdoar é pecado. E realmente estar vigilante contra isso. Uma dica que é interessante, que eu vi de alguém que entende sobre o assunto, ele disse que quando acontece uma situação que te deixa ou irado ou te deixa chateado, não sei, envolve ali as suas emoções, sabe? Tenta refletir sobre o que você tá sentindo, tenta se descobrir, sabe? O que eu tô sentindo em relação a esse tipo de comportamento. Não reaja, sabe? Tome cuidado para não reagir, não. Comece a refletir sobre o que eu estou sentindo. Isso vai te ajudar, sabe, a identificar. Ok, quando acontece esse tipo de comportamento, eu tenho esse tipo de reação. Então isso eu começo cada vez mais a me conhecer. Isso é o autoconhecimento, né? Essa é uma habilidade que é super importante. E eu penso que quando tu começa a ter uma autoconsciência de si próprio, é fundamental para te cada vez mais se ver livre em relação ao que tu tem, junto com tudo aquilo que eu já disse, né? Como a gente disse, não é uma questão de si, mas é uma questão de quando. Todo mundo tem alguma coisa que do passado que aprisiona hoje, tem algum trauma, tem algum medo, tem algum tipo de sofrimento, alguma dor. E a pergunta é, como que você vai agir quando esse gatilho acontecer? Quando você vê que você pode agir de uma certa forma, quando o sofrimento começar, quando a culpa vier, como é que você reage a isso? Como é que você responde a isso? E a resposta a gente já sabe, né? Tá em Cristo. Eu tenho uma coisa pra dizer. Que tiro foi esse? Gente, é um bando de gente traumatizada aqui. A gente é tudo. A gente fala de voz da nossa cabeça, a gente é traumatizado. Sim. A gente é um problema caminhante, né? A gente caminha com... Mas a gente é gente, né? E a gente é vida na vida, igual o André falou. A gente é vida na vida um de cada um aqui, vida na vida de vocês também. Foi muita vida numa frase só. Então, se você é gente como a gente... Vida. Comenta aí nos comentários, compartilhe com seus amigos e fica com a gente. Dê uma força aí. Não dá força pra quem, meu querido? Ai. Mas é isso. Tchau, pessoal. Obrigado aí por nos acompanhar. Até a próxima. Tchau. Diz que vocês gostaram, senão eu vou ficar triste. Eu vou ficar pensando nisso depois, tá? Ela vai se sentir culpada, assim como eu. É. E vai ser um gatilho, meu Deus do céu, cara.